uma bênção. Essa é, na verdade, a palavra que Deus traz em um determinado momento a Abraão. Deus, a começar com Abraão, ele cria um povo para si, ainda na antiga aliança. Ele chama Abraão e ele estabelece um propósito para esse povo, cujo representante naquele momento era Abraão. E o propósito era que aquele povo fosse uma bênção. Depois, em Cristo Jesus, esse propósito se cumpre. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E esse propósito, que foi trazido em primeira mão, em primeira instância, a Abraão, lá atrás, na antiga aliança, hoje é um propósito que Deus quer que se estabeleça na nossa vida. É um propósito da nova igreja, da igreja da nova aliança, é um propósito meu e seu. Se você está comigo, diga amém. Diga assim: eu fui chamado para ser uma bênção. Antes da gente entrar no texto bíblico, que é um texto pequeno que eu selecionei para falar sobre esse assunto, eu quero trazer para a gente algumas perguntas, para a gente refletir um pouco nisso. Você não precisa me responder, mas eu vou fazer algumas perguntas para você e você rapidamente pense, porque eu já vou entrar na segunda e na terceira. São 3 perguntas. Eu coloquei aqui: como cada um de nós tem lidado com a questão de ser uma bênção? Enquanto pessoas conhecedoras da palavra de Deus, crentes em Jesus, templos do Espírito Santo, como você tem se relacionado com isso? Você está entendendo que Deus te chamou para isso? Você entende que você foi comprado por Jesus? Você foi, o amor de Deus te alcançou, não para que você apenas seja salvo, mas para que você seja uma bênção nesse processo? Segunda pergunta: de que maneira essa missão tem afetado a sua vida e a vida daquelas pessoas que convivem próximas a você? Como que essa tarefa que Deus te deu, essa missão, esse propósito que Deus colocou diante de você, tem afetado a vida das pessoas que estão ao seu redor? E a terceira pergunta que eu quero trazer para você essa noite é: qual o impacto que esse propósito de ser uma bênção tem gerado em nós em relação à nossa igreja, ao ambiente que nós servimos a Deus, à nossa comunidade? Será que nós temos sido bênção, ajudadores, abençoadores na igreja que Deus nos plantou? E aí eu entro contigo na palavra que está em Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2, onde Deus vai e bate um papo com Abraão. Ele começa a chamar Abraão para sair da terra dele. Ele vai falar o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Diga assim para o seu irmão: sê tu uma bênção. É isso aí. Nessa conversa, nesse bate-papo de 2 versículos que Deus tem com Abraão, ele vai falando muito mais coisas depois. Mas a verdade, nesses 2 versículos, Deus, ele toma 3 iniciativas em relação a Abraão. E a primeira iniciativa de Deus é que Deus faz um chamado a Abraão. Abraão, sai da tua terra. Abraão, sai do espaço onde você está. Abraão, sai e me segue. Vem comigo. Eu quero que você agora se junte a mim para que nós possamos juntos, ele e o Pai, começar uma nova nação. Abraão não sabia exatamente o que Deus estava chamando naquele primeiro momento, mas ele fala: cara, sai da tua terra. Então, Abraão, Deus chega para Abraão e faz um chamado. É a primeira coisa que Deus deixa evidente nesses 2 versículos. Depois, Deus faz a Abraão uma promessa. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu te abençoarei e te engrandecerei. Ele chama e depois ele faz uma promessa num segundo momento. E depois, num terceiro momento, Deus faz um desafio a Abraão. Cara, seja uma bênção. Você está sendo chamado, não só para usufruir das promessas que eu estou te fazendo, não só para ser engrandecido e abençoado, mas você está sendo chamado, aí vem o desafio de Deus, para que você seja uma bênção. Na realidade, Deus hoje continua dizendo isso a cada um de nós. Em Abraão, profeticamente, Deus desejou, planejou,
intencionou constituir um povo para si, e isso já se concretizou em Cristo Jesus, e nós somos esse povo. Você pode dizer amém? Amém. É isso aí. Em Cristo, agora, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa, sacerdócio real. Cristo já nos comprou a preço do seu sangue. Deus não poupou o seu próprio filho, a pastora Luciana falou isso aqui, né? Mas ele entregou, mas ele nos abençoou. Perceba que ser bênção é uma característica, o DNA do nosso Deus. E quando eu não sou bênção, eu não estou espelhado, eu não estou alinhado, eu não estou traduzindo aquilo que o meu Deus é. Deus te chamou para ser bênção sempre e em qualquer situação. Esse é um desafio diário que Deus nos traz. Sejam bênção. Mesmo iniciado lá no Antigo Testamento e cumprido em Jesus, esse é um propósito que Deus traz para mim e você hoje. Esse é um daqueles princípios que vem da nova aliança, da antiga aliança, passa pela cruz de Cristo, pelo filtro da cruz, e ele se estende a nós agora na nova aliança. Então eu preciso ser bênção sempre. Diga assim: eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ser bênção. Ser bênção significa fazer ao nosso semelhante aquilo que Deus fez por nós. Da mesma forma que nós fomos abençoados por Deus, amados por Deus, feitos filhos, trazidos do império das trevas agora para o reino da luz, né? Deixamos a condição de pecadores e somos agora santos, justificados. Nós temos também que abençoar e tratar as pessoas. Da mesma forma que nós fomos amados por Deus incondicionalmente, nós fomos chamados para amar da mesma forma. Se você concorda comigo, diga glória a Deus. Ser bênção é a terceira parte da fala de Deus a Abraão. Perceba que primeiro Deus chama. Primeiro Deus chama. Depois ele dá acesso às suas promessas. Diga, promessas. E por último ele faz esse desafio. E é exatamente esse o processo que acontece conosco hoje. Primeiro, você, conduzido pelo Espírito Santo, é chamado por Jesus. Você é alcançado por Ele. Você é abençoado. Você já começa sendo abençoado. Já começa provando e recebendo esse DNA de Deus, que é um DNA abençoador. Mediante a aceitação desse chamado, você passa a ter o quê? Acesso às promessas. Acesso à vida, acesso à saúde, acesso à prosperidade, acesso a uma família abençoada. Mas o chamado, na verdade, de Abraão, ele se completa com um desafio, cara. Não foi só para isso, não foi para ser salvo apenas, não foi para ser abençoado apenas, mas nós fomos chamados para sermos abençoadores. E você crê nisso? Diga amém. Amém. Repare que Deus chama Abraão. E o chamado de Abraão não é um chamado vazio. Ele não vem seguido de um vácuo. Deus chama e Deus promete. Abraão, vem comigo, cara. Confia em mim. Vai para a terra que eu te mostrarei e eu vou te abençoar e eu vou te estar contigo e eu vou te multiplicar naquele lugar. O chamado de Deus nunca vem vazio. Imediatamente, Abraão recebe a promessa da parte do Pai de que seria abençoado. Ou seja, o pai estava dizendo o seguinte: Abraão, vai, cara, eu vou te dar as condições, vai, eu vou estar contigo. E somente depois de abençoar Abraão, olha só, Deus chama, Deus abençoa, somente depois da promessa de que iria abençoar Abraão, Deus fala o seguinte: Abraão, agora seja você uma bênção. Deus nos abençoa antes. Deus nos enche antes com o seu Espírito. Deus nos dá a condição de responder ao desafio, responder o propósito, de cumprir os chamados. E ele chega e fala assim: cara, agora seja uma bênção. Em outras palavras, Abraão via de forma que as pessoas, Abraão viva de forma que as pessoas sejam abençoadas por suas palavras e atitudes. Ele está falando isso com Abraão. Outra frase que diz a mesma coisa: Abraão, viva de maneira tal que aqueles que te cercam sejam impactados e recebam a bênção que você recebeu de mim.
É para isso que Deus te chamou, para fazer uma influência, para ser uma influência positiva, para fazer a diferença nesse mundo. Você está comigo? Diga amém. Perceba, você é a imagem e semelhança de Deus. Diga, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. No momento que você foi resgatado por Jesus, no momento que você aceitou a Jesus, Deus imprimiu em você um jeito de ser. Ah, pastor, que jeito é esse? É o jeito de crente? Não estou falando, né, não é de religiosidade, mas nós temos, aqueles que estão aliançados com Cristo, têm uma maneira de ser. Nós temos, através do Espírito Santo, uma capacitação que nos possibilita ser bênção na vida daqueles que nos cercam. Nós temos todas as condições de expressar o caráter do Pai e o caráter de Cristo. Você é templo do Espírito Santo, você crê nisso? Você tem essa condição. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são, na verdade, que é o fruto do Espírito. Você tem condição de se utilizar dessas ferramentas para abençoar a vida de outras pessoas. Mas o desafio é que Deus não nos impõe isso. Olha, cara, se você não for bênção, você está quebrado, que eu vou te amaldiçoar. Não, nosso Deus nos ama tanto que Ele te chama para esse desafio, mas Ele te deixa solto. E às vezes a gente acaba, né, não entendendo esse propósito, deixando de lado esse propósito, entrando numa zona de conforto, e a gente acaba sendo despercebido. E, na verdade, Deus não te chamou, Deus não chamou Abraão, Deus não chamou cada um de nós para ficarmos desapercebidos nesse mundo. Deus te chamou para ser uma bênção. Você recebe isso? Diga amém. O nosso propósito, enquanto filhos de Deus, é ser um abençoador. Uau, vou repetir para você gravar isso, né? O seu propósito, enquanto filho de Deus, é ser um abençoador. Foi para isso que Deus chamou você. Deus te chamou para influenciar positivamente as pessoas, as situações, nos mais diversos ambientes. Seja no seu convívio com seu vizinho, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, seja na sua igreja, seja na sua família. Deus te chamou para ser bênção, para influenciar positivamente, para fazer a diferença, para levar o caráter de Cristo, o caráter de Deus, para alcançar pessoas para vidas. É isso que as pessoas esperam da gente como crente. É isso que o mundo espera da gente como igreja, mas a pergunta que eu quero fazer para você, e você não precisa me responder, é justamente o que eu tenho, o que eu posso fazer para alcançar essa condição de abençoador. Será que eu tenho me lançado como um servo? Será que eu tenho me lançado como alguém que está ali para servir, alguém que está ali para abençoar, alguém que está com as mãos abertas para botar a mão na massa? Será que eu tenho feito isso? Deus espera isso de nós. Às vezes a gente se acomoda e a gente entra numa zona de conforto, numa zona de conveniência própria, pessoal, que a gente se esquece do propósito que Deus tem conosco. E o nosso propósito é que sejamos uma. Deus nos chamou para ser uma bênção. Esse é o nosso propósito. E às vezes a gente deixa isso de lado. Mas esse é o nosso real desafio. Esse é o desafio que Deus nos coloca. Esse é o desafio que Deus nos apresenta. Esse é o desafio que Deus nos planta. Você foi chamado para ser uma bênção nesse tempo. Abraão foi chamado para ser uma bênção no tempo que ele viveu. Davi foi chamado para ser uma bênção no tempo que ele viveu. Isaías foi chamado para ser uma bênção no tempo que ele profetizou. Nós fomos chamados para ser uma bênção hoje. Você diz amém? Amém. Nós fomos chamados não apenas para sermos abençoados. Guarda isso no teu coração. Mas principalmente para sermos uma bênção. Quando você foi alcançado por Jesus, quando Deus olhou para você, quando Deus olha para você, Ele vê um multiplicador.
Ele vê alguém que, né, vai conduzir o Espírito Santo como um fio, né, que o fio que sai daqui e é conduzido para ali, as pessoas, ao mundo. É por isso que Jesus fala o seguinte: ó, ide pregar o evangelho a toda criatura. Jesus está quase que falando assim: ide, seja uma bênção a toda criatura, ide e através das suas ações mostrem o evangelho a toda criatura, ide e através das suas palavras mostrem as boas novas do evangelho a toda criatura. Isso é ser bênção, isso é fazer a diferença. E você foi chamado para isso, você foi chamado para ser um abençoador. Nosso pensamento não deve ser o que isso ou aquilo pode fazer por mim. Às vezes a gente se acostuma com isso, né? Às vezes determinados movimentos, até na igreja, você entra com aquele sentimento: cara, como que eu posso ser abençoado nisso? Eu vou naquele culto porque eu vou ser abençoado. O que a Vibe pode fazer por mim? O que o pastor Café lá com os casais pode fazer por mim? O que o pastor Maurício pode fazer por mim? Pastor João com os homens pode fazer por mim? Na verdade, o nosso pensamento como abençoador, como propósito de Deus, não deve ser esse. Muito pelo contrário, é o que eu posso fazer para abençoar esse processo. Cara, como eu posso fazer para abençoar a vida do meu amigo Café? Como eu posso fazer para abençoar a vida do Ronaldo? O que eu posso fazer para estar envolvido na minha igreja, para levar esse projeto à frente, para somar forças? O que eu posso fazer para ajudar a Vibe? O que eu posso fazer para ajudar os homens? O que eu posso fazer para ser bênção? Deus, me mostra o que eu posso fazer, eu quero ser um abençoador. Senhor, eis-me aqui. Amém. Ser bênção é isso. E você com certeza já ouviu pessoas, você deve conhecer pessoas que vivem assim: não, o que eu vou receber em troca? Para que eu vou lá? O que eu vou ganhar com isso? Você já ouviu alguém falar assim? Cara, o que eu vou ganhar? O que aquilo vai me adiantar? De que aquilo vai somar para mim? Não, você não foi chamado para isso, também para isso, mas isso é uma consequência. Entenda que quando você busca primeiro os interesses de Deus, guarda isso no teu coração, Deus cuida dos seus interesses. Você recebe isso? Diga amém. Deus te chamou para ser um abençoador. Deus te chamou para isso, e a questão é como eu e você, como nós podemos nos amoldar a esse contexto e efetivamente cumprirmos o propósito de ser um abençoador. Como que acontece isso? Pastor, é simplesmente o estar disponível também. Mas a Bíblia, ela nos mostra, e a história da Bíblia traz o exemplo de homens e mulheres que se propuseram a servir, foram honrados por Deus, foram abençoados por Deus, cresceram com Deus, e Deus te chamou para isso. Um colaborador eficaz, uma pessoa que tem o propósito de ser um abençoador, é uma pessoa que faz a diferença na expansão do crescimento do reino. Eu não posso pensar agora como crentes apenas na nova igreja. A gente tem um reino de Deus. A gente tem as pessoas que não necessariamente vão ficar aqui na igreja, mas que precisam ser alcançadas por Jesus. Deus quer que você seja um participante desse processo. Deus conta contigo para isso. Você diga amém? Amém. E talvez um início, um começo muito interessante que nos direciona é a postura do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: o apóstolo Paulo foi um cara que se doou para a obra. Ele tinha desde o início a intenção de seguir ao Pai. Ele estudou para ser uma autoridade religiosa. Não tinha um entendimento da revelação da cruz de Cristo, mas depois ele se converte. Mas mesmo antes ele era um cara que tinha no coração de seguir ao Pai. E agora ele se converte. E ele começa a seguir ao Senhor, ele começa a abençoar as pessoas, ele começa a pregar a palavra, ele começa a se doar para a obra do Senhor, de maneira tal que ele é conhecido como o apóstolo que vai trazer a revelação da graça para a gente.
Muito mais do que qualquer outro discípulo, né? Ele vai trazer a revelação da graça. E não foi um discípulo de Jesus, não andou lado a lado com Jesus, não esteve com Jesus, mas por conta dessa disponibilidade dele em abençoar, em ser um abençoador, em pregar a palavra, ele foi recebendo a revelação da graça, do favor imerecido. Porque ele não olhava para si, mas ele queria alcançar as pessoas com a mensagem das boas novas. Ele diz o seguinte: olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E acerca de Cristo, o que a Bíblia diz acerca de Jesus? A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Jesus veio para ser bênção em nossas vidas. Jesus veio para ser um abençoador. A palavra que Deus fala a Abraão é a palavra que Deus fala a Jesus. Jesus, se tu uma bênção. Como que Jesus foi bênção nas nossas vidas? Se doando, sofrendo em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, morrendo para que nós pudéssemos agora ter vida. Esse foi o propósito, foi a maneira que Jesus teve de ser bênção em nossas vidas. Mas Jesus veio para servir. E servir é um referencial, servir é algo que fala de abençoar outras pessoas. Quando eu sirvo ao Pedrete lá atrás, quando eu sirvo ao João, quando eu sirvo ao Rubem, eu estou abençoando. Vocês entendem isso? Digam amém? Amém. Aquela palavra que Deus falou para um cara, seja tu uma bênção. Quando eu sirvo alguém, eu estou sendo uma bênção na vida daquela pessoa. Aleluia. E Jesus foi isso. Jesus nos serviu com o pão da vida, nos serviu com a luz do mundo, nos serviu com as fontes de água viva, nos serviu sendo o nosso bom pastor, sendo o pão da vida, sendo o nosso amigo, sendo aquele que está sempre à nossa disposição, sendo o favor imerecido, a graça de Deus revelada a nós, sendo o amor incondicional, sendo aquele que nos ajuda a andar a segunda milha, ainda quando nós caímos. Aquele que não nos perdoa, aquele que não leva em consideração as nossas fraquezas e as nossas falhas, mas aquele que nos ama incondicionalmente. Jesus foi uma bênção. Você está comigo? Diga amém. Amém. E essa é a palavra para você. Seja você uma bênção. Se tu uma bênção. Paulo era um imitador de Cristo. E eu e você fomos também, da mesma forma, orientados pelo escrito de Paulo, a sermos imitadores, não de Paulo, mas de Cristo. Em resumo, nós fomos chamados para sermos abençoadores. Diga assim, eu fui chamado para ser um abençoador. E talvez a gente está já numa fase avançada aqui do ano, né? Mas talvez esse seja um momento para a gente refletir e tentar entender em que ponto a gente está dentro desse processo. Será que você tem sido uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor? Essa é uma pergunta que não te traz peso, não é uma pergunta de condenação, não, simplesmente eu queria que você refletisse sobre isso. Será que você tem sido um abençoador, um cooperador? Como é que você está nesse processo? Esse ano de 2018, nós intitulamos aqui como propósito, né, o ano da nossa servitude. E se você serviu esse ano, graças a Deus pela tua vida. Se você se envolveu aqui na igreja, graças a Deus pela tua vida. Se você não se envolveu, não fique preocupado, não fique triste, porque no ano de 2019 você vai ter condição e possibilidade de servir com muito mais força. Eu falava lá dentro, ao quadrado, servitude ao quadrado. Tem trabalho para todos nós. Tem trabalho para todos. 2019, com certeza, nós seremos desafiados por Deus a ser tu uma bênção. Cara, em todos os sentidos, uma bênção como colaborador financeiro para essa campanha. Uma bênção como braço, né, de chegar lá de repente, com certeza vai ter um mutirão daquele um dia desse aí que vai chegar a galera toda, dar uma baldeada, lavar, né, enfim, você vai poder cooperar. Mas não só limitado ao que se diz respeito à igreja,
Você foi chamado para ser uma bênção na vida daquelas pessoas que estão contigo, para cooperar com Deus, para que essas pessoas sejam alcançadas. Você entende isso? Diga aleluia. Aleluia. Amém. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses meus anos de caminhada com Cristo é que quando a gente está no caminho certo, dirigido pelo Espírito Santo, Ele vai nos enchendo cada vez mais de motivação. E não importa o que a gente faça em termos de trabalho, parece que quanto mais a gente trabalha para a obra, mais vontade a gente tem de trabalhar. Uma coisa inexplicável, parece que quando você se coloca à disposição de Deus, e você faz aqui, você faz aquilo, e você fala aquilo outro, mais Deus vai te enchendo de disposição, mais Deus vai renovando a tua força, mais Deus vai te trazendo ânimo, vigor. E isso para a gente é um termômetro, porque, na verdade, quando nós não conseguimos servir, quando nós não conseguimos ser bênção, ou quando nós tentamos fazer algo que cai como peso, que cai como uma coisa desgastante, que nos traz preocupação, que nos traz tristeza, que tenta, de alguma maneira, roubar a nossa alegria, a gente não está fazendo da maneira certa. Hoje é dia 20 de dezembro. E por que eu estou falando isso tudo com você na altura do campeonato? Por que eu não entrei falando sobre descanso e eu estou falando nesse primeiro momento sobre ser uma bênção? Hoje a gente está no dia 20 de dezembro. E, na verdade, você tem tempo, ainda, e oportunidade, ainda esse ano, de ser bênção na vida de alguém, de fazer aquilo que Deus quer que você faça, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se de repente você, caramba, ouvi essa palavra, Deus, o Espírito Santo falou comigo, e de repente você percebe que você poderia abençoar alguém, poderia chegar junto em alguma situação e não fez, cara, você tem esses 10 dias para fazer isso. Você pode terminar um ano como, com essa tranquilidade. Deus, eu abençoei o meu vizinho. Senhor, eu abençoei minha família, eu abençoei meus filhos, eu abençoei minha esposa, eu abençoei meu amigo, eu abençoei minha igreja, eu cheguei junto. Aí você tem 10 dias para isso. 10 dias você tem para isso, para fazer aquilo que Deus te chamou. Diga assim: Deus me chamou para ser uma bênção. Diga: Deus me chamou para fazer a diferença. Então aproveita esses 10 dias. De repente você fala assim: pastor, já tenho feito tanta coisa, cara. Deus tem trazido tanta paz no meu coração, estou com tanta alegria. É isso aí. Eu vou dizer para você o seguinte: esse é o caminho. Eu vou dizer para você assim: continua servindo. Eu vou dizer para você assim: você está no caminho certo. Deus te chamou para isso. Você entendeu a mensagem, né? Esse é o desafio que o Espírito Santo nos propõe essa noite, para esse final de ano e para o ano que se aproxima. Seja uma bênção. Se tu uma bênção, seja um abençoador, se proponha a ser aquilo que Deus quer que você seja. Deixa Deus te usar, simplesmente isso. Deus, eu quero estar debaixo desse propósito. Deus, eu quero estar fazendo a tua vontade. Se permita ser usado por Deus. Você sabe isso aí? Em Cristo, através de vocês, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus falou isso para Abraão, naquela época. Mas isso é a mensagem para a gente hoje, né? Pegando esse texto e trazendo para hoje: em Cristo, através de nós, serão abençoadas as famílias da terra. Você crê nisso? Você tem esse poder. Deus te revestiu com essa capacidade de ser um abençoador. Ah, pastor, mas eu não me sinto assim, cara, capacitado para isso, não me sinto em condição, não sei nem falar direito, cara, eu sou um cara tão humilde. Cara, não tem a ver com isso. Isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Isso tem a ver com a forma que você foi capacitado por Deus, e as coisas vão sair naturalmente. Às vezes você abençoa alguém sem falar nada. Não sei se você já teve esse tipo de experiência. Às vezes você é uma bênção na vida de alguém, faz toda a diferença com um abraço. Pega um Ronaldo desse da vida aqui, né, que o cara vai te abraçar. Você já experimentou ser abraçado pelo Ronaldo?
Cara, esse cara tem um abraço sensacional. Tu se sente assim, sabe, dentro daquele colchão de, sabe, aquela coisa assim maravilhosa? Conforto total. Não, porque é benção, tu sente o calor do abraço, você se molda, sabe aquele banco de carro que você vai sentar assim e você fala, cara, que banco parece que me abraçou, né, cara? É o abraço do Ronaldo. Quando ele chega assim e te abraça, cara, não fica uma parte do seu corpo que fica de fora. Né? Se você vai abraçar o pastor Maurício, é diferente. Vai abraçar, isso espeta tudo, né? Costela, espeta, aquela coisa toda. É diferente. Mas às vezes, gente, a gente está brincando assim, mas às vezes não precisa muito para você ser um abençoador. Cara, às vezes você olha para a pessoa e fala, cara, eu estou contigo. Cara, vou te ajudar a fazer isso. Ronaldo, vou te ajudar a arrumar esses livros na livraria. No outro dia eu fiz isso no meu prédio e tinha uma pessoa com um montão de bolsa lá subindo, né, no elevador. Quase que não deu, acho que ela queria que eu nem entrasse no elevador, porque era tanta bolsa que estava lá no elevador e a menina subiu, né, uma jovem senhora, e eu falei, dá para eu ir também aí? Eu queria subir. Aí eu fui achando um espaço ali, né, no elevador, fiquei com bolsa assim, e quando ela saiu, eu falei assim, eu vou ajudar você. Cara, eu fui pegando cada bolsa, só tinha bolsa pesada, acho que ela comprou as carnes todas. Né? Fui pegando, botei tudo na porta ali do apartamento dela, deixei uma bolsa prendendo no elevador, né? E fiquei ali, cara, a pessoa olhou para mim assim, aquela mulher olhou para mim e falou assim, poxa, cara, eu não sei nem o que eu falo. Eu falei, não precisa falar nada. Mas sabe o que eu senti ali? Eu abençoei a vida daquela pessoa. São coisas simples, gente. São coisas simples. Às vezes você vê o seu irmão chegando na igreja destruído, aí o cara está triste, o cara está passando por um perrengue danado, e aí você chega para o cara, meu amigo, estou contigo, vamos orar, eu estou contigo, eu quero, o que está acontecendo? Posso te ajudar de que forma eu posso ser bênção na tua vida? De que forma? E isso não tem a ver com grana, não tem a ver com absolutamente, às vezes tem, e você pode abençoar, e se você pode abençoar alguém, faça isso, cara, que é de Deus. Se Deus te deu condição para isso, guarda isso no teu coração, faça isso que é de Deus. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, tá? E com algumas pessoas também. Você vê que a pessoa está ali e você chega e abençoa aquela pessoa e ninguém fica sabendo de nada, só você e aquela pessoa. Cara, como a pessoa, né? Depois, cara, é bom demais isso. Você de alguma maneira foi bênção na vida daquela pessoa. Então Deus te chamou para isso. Deus quer que você seja alguém assim. Que esse ano que está finalizando, te dê chance, se você ainda não é e foi essa pessoa, cara, de fazer isso. De nesses 10 dias ser um abençoado, em abençoar a vida de alguém. E o ano de 2019 é um ano que vai requerer isso de você. Cara, de verdade, guarda isso que eu estou te falando. Vai ser um ano em que nós precisaremos estar juntos, nos abençoando, cuidando uns dos outros. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo de Cristo. Você entende isso? Você concorda comigo? Você pode dar um aplauso ao Senhor?